Eu gostaria de dizer que esse painel, aliás, como sempre acontece em situações como essa, em que a gente reúne, né, experiências e conhecimentos, isso prova com muita clareza que existe uma coisa chamada inteligência coletiva, né? E eu acho que o interessante desse processo de intercâmbio de ideias, troca de informações e também em processos participativos amplos, por isso que, apesar de todas as críticas, problemas, limitações, desgastes, esgotamentos em relação a processos participativos, eu acho que a gente ainda tem que fazer, a gente precisa fazer, eu continuo acreditando fortemente nisso, porque esses processos participativos, eles podem ser grandes ativadores de inteligências coletivas, e quando a gente ativa inteligência coletiva, seja no processo de políticas públicas, seja em qualquer outro tipo de projeto, a chance de errar é menor, né? Principalmente em assuntos relacionados à cidade. Eu falava bastante isso na época da revisão do plano diretor aqui de São Paulo, na SMDU, porque o Fernando Melo, secretário, ele não tem, né, esse histórico de processos participativos, ele acha chato, às vezes já achava chato, às vezes eu falava, mas tem que fazer, porque a gente vai escutar coisas que a gente não pensou, né, quando a gente vai fazer essa discussão. Às vezes a gente escuta o que não quer também, né? Brita sabe. Mas a maior parte das vezes a gente escuta o que quer e o que precisa escutar, né? Então acho que esse tipo de intercâmbio de ideias é muito bom. Eu queria abrir uma rodada, né, para a gente poder reagir às apresentações, e já vejo que tem 2 inscrições do Plínio e do Marcos e da nossa colega aqui lá em cima, e antes de mais nada agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença de todos os nossos convidados que aceitaram vir fazer essas apresentações riquíssimas, e que a gente pode tirar muito proveito, né, delas, com certeza, vai tirar ainda muitos proveitos dessas ideias. Então, eu vi que o Marcos tinha levantado a mão, o Plínio, e como é que e tem mais? Nossa, todo mundo levantou a mão agora. Então, vamos fazer uma rodada de 4, não 5, fazer uma rodada de 5 questões. Então, eu vou anotar aqui, sim. Vou anotar aqui a lista, a sequência. Então, tem o Plínio, como é que é seu nome? Liana, Luciana, Lígia, Marcos, quem mais? Silvia. Então, olha, temos Marcos, Plínio, Luciana, Lígia, Marcos, Silvia, 2 Marcos, né? Vamos fazer a rodada inteira, tá bom? Marcos Souza, tá lá com o Plínio, esse microfone. Obrigado. Bom, acho que tem 2 perguntas, uma concretas e uma para o Ramiro. É o seguinte, em relação ao tipo de piso utilizado na cidade, eu tenho muito apreço pelo mosaico português, apesar de que muitos amigos aqui detestam por várias razões e tal, mas tem uma coisa a ver com a história, e existem lugares das cidades brasileiras que são muito bonitos. Eu vi já situações em que foi possível fazer faixas de acessibilidade com maior resistência para que tanto os cadeirantes quanto carrinhos, eventualmente veículos, pudessem passar por essas áreas sem necessariamente retirar o piso de mosaico português. Então eu pergunto aí se em São Paulo não seria possível fazer alguma coisa assim, naqueles lugares onde você tem pisos que estejam íntegros, bem preservados e tal. Isso é para você. Para o Ramiro, queria saber o seguinte, como a gente está pensando em fazer aí agora, né, uma ação conjunta para avaliar calçadas, como é que é o processo de treinamento das pessoas para se apropriarem dessa metodologia? Porque ela me parece bastante sofisticada. A gente teve alguma dificuldade quando a gente fez a nossa avaliação, e a avaliação de vocês talvez exija um pessoal técnico qualificado, ou seria possível fazer com qualquer pessoa? É isso.
Plínio? Bem, eu sou aluno do curso de mestrado aqui, da FIANFAM, e sou diretor de gestão urbana da Prefeitura de Guarulhos. Caso você começou a tua apresentação chamando a atenção, né, que hoje nós temos todas as condições para formular as políticas envolvendo esses agentes, né, formular essas políticas públicas, e destacou que era importante nesse momento construir ligas que nos permitissem viabilizar esse arranjo, né? E eu concordo com isso, né? O Ramiro concluiu também chamando a atenção da importância da rede, da importância de identificar esses atores sociais, definir responsabilidades. Eu queria enfocar um pouco esse aspecto, porque, enquanto gestor público também, esse tem sido um dos grandes desafios que a gente tem na nossa agenda, né? E aí eu gostaria de ampliar, Breta, se você me permite, para a dimensão metropolitana, né? Porque quando a gente observa a experiência de São Paulo, eu fico muito feliz, porque eu acho que são referências importantes e que podem se replicar, guardadas as características locais, mas a gente precisa ter bons exemplos para começar a trabalhar isso nas cidades médias. Nesse sentido, o que nós temos observado ultimamente, né? Houve todo um esforço do governo central em estimular, através de recursos, a discussão do plano de mobilidade, PAC Mobilidade, investimentos grandes nisso. E o que a gente tem percebido, de um modo geral, é que nesse aspecto se priorizou muito os deslocamentos, e aí os deslocamentos, sobretudo o transporte de massa, que era uma das vertentes da recomendação do governo federal, mas, obviamente, os deslocamentos individuais. O que eu quero dizer, o transporte, mais uma vez, né, ele entrou como grande negócio disso. E muitos desses planos, e eu falo também de Guarulhos, o que a gente observa é que o foco disso está dentro do leito carroçável. Muitas dessas ações, elas são indutoras para o bem e para o mal, elas mudam o entorno, elas transformam esses polos, as centralidades, mas isso não aparece no planejamento. Né? E aí a gente, mais uma vez, cai naquilo que já foi dito aqui hoje cedo, né? Numa terra de ninguém. A calçada não é o dono do lote, ele não se sente dono, quem cuida da rua também não se sente responsável pela calçada, e é uma terra de ninguém, porque aí as concessionárias se utilizam como bem quer, né? E cada secretaria ou cada órgão público vai e faz uma ação setorial, vou plantar aqui, ou vou fazer... Quer dizer, no fundo, o problema de gestão, essa desarticulação, ela agrava profundamente, né, essa discussão. E aí eu entendo que, nesse sentido, Cazu, quando você fala da importância de você construir uma política pública, eu acho que, sem dúvida alguma, né, esse é o grande caminho. A questão que eu coloco para a mesa é exatamente nesse sentido. Né? São Paulo, Bretas, tem esse urbanismo, que é um braço executivo, né? Conheci as experiências de Medellín, Bogotá, a gente tem coisas semelhantes, né? Em que esse braço executivo, ele dialoga com as secretarias que formulam, que ajudam a pensar e tal. As prefeituras, em geral, não têm isso, né? Então, elas... às vezes até formulam bons projetos, mas não conseguem executar porque não conseguem dar o peso político necessário ou os recursos. Não tem a agilidade que uma empresa pública tem, né? Então, eu queria colocar essa questão, né? Como é que vocês veem as alternativas para a gente superar isso, né? Com vistas à construção disso que você chamou, Cazu, dessas políticas públicas em relação à calçada? Luciana? Bom dia.
A minha pergunta é para o Bretas. Seguinte, a gente vem aí de várias gestões, né? Acho que eu acompanho desde a época da gestão da Erundina, e sempre as gestões buscando alguma coisa na melhoria da questão das calçadas. Mas, para cada nova gestão, isso nunca é tomado de novo como direção, como projeto, é sempre abandonado. Um bom exemplo disso foi o que a Mara Gabrilli fez na Paulista, né? Fez ali todo o calçamento da Paulista, colocou as guias, mas o entorno da Paulista não foi feito e o projeto parou por ali e não deu continuidade nos outros locais. Eu sinto, ao meu ver, como cidadã, que existe uma falta de comunicação e existe também a questão de eu tenho sempre um projeto novo melhor do que aquele e nunca é retomado, né? Eu penso também que a questão da mobilidade urbana, quando a gente discute, acho isso ótimo, esses tipos de discussões, mas elas ficam aqui e não vão além, né? A gente sai daqui da sala sem nenhum feedback, sem nenhum retorno do o que adiantou, né, essa nossa conversa. É claro que sim, a gente sai daqui com uma questão de educação inclusiva, a gente aprende, tem muitas coisas sobre legislação, sobre projetos que a gente toma conhecimento e acha muito válido, mas a gente não tem nenhum retorno disso. Eu tive uma reunião com o subprefeito da Sé sobre a questão da Rua 7 de Abril, porque eu moro ali no centro, né? E questionei ele, por que vocês começariam pela 7 de Abril, que ao meu ver, já tinha uma calçada relativamente acessível, e não pela Barão de Tapetininga, que é extremamente esburacada e muito difícil de acessar por conta das pedrinhas portuguesas, ou da 24 de maio, né? Ele disse que o plano diretor começou por lá, que ali seria o piloto para as outras calçadas. Eu não sei como isso dentro da prefeitura, e volto a falar que eu não entendo como é que vocês se conversam, é tomado como decisão, né? Como é que vocês, se vocês buscam parceiros, se vocês procuram alguém que viva alguma situação, que possa falar sobre aquilo. Eu fico sempre nessa dúvida de entender como é feito esse projeto, porque isso não é passado. E, novamente, eu vejo que vocês vão colocar blocos. Esses blocos, com o passar do tempo, ele vai desnivelando. É fato que se der passagem para carro, se der passagem para bicicleta, para motocicleta, vai desnivelar e com o tempo vai esburacar. Por que não se faz um piso de cimento por inteiro? Né? Eu não sei, eu entendo que existe a necessidade das caixas com relação a fios, enfim, mas eu vejo que é um estudo que fica ali locado e que não é expandido, e não é passado para as próximas gestões, como a gente vai ter agora a questão da eleição. Para a próxima gestão isso vai ser continuado? A gente não tem isso, né? Eu moro no centro e posso te falar, eu tenho de cabeça o mapa de todos os buracos por onde eu passo ali. Bom, é isso. Obrigada. Lígia? Bom dia, quase boa tarde, né? Vou ser bem breve. Eu sou pesquisadora da USP e desenvolvo um trabalho sobre a possível contribuição das operações urbanas Faria Lima sobre a mobilidade urbana nas calçadas da região envolvida. E tem uma dificuldade enorme em conseguir os dados. Por exemplo, se você for pesquisar quem construiu as calçadas da Faria Lima, você procura SP Trans e você não consegue dados. Você procura a sua prefeitura, não consegue dados. Aí você pensa, uma construção de uma calçada como a Cardeal Arco Verde, que foi feita em 2015, deveria ter uma memória técnica de quem fez, se foi terceirizado ou qual é o órgão que eu devo recorrer. Então, eu queria aproveitar a presença de todos aqui para que pudessem me contribuir com esses dados que eu preciso para o trabalho. Quem construiu as calçadas da Faria Lima, onde eu encontro os dados, fluxos nas calçadas, que aí depende do CET, e esses dados são dificílimos quando envolve o CET. E é isso. Marcos?
Acho que ele foi, né? Era o rapaz que estava aqui atrás. Silvia. Então, bom dia. Eu sou professora aqui do mestrado e tenho algumas questões. Mais alto, Silvia. Algumas questões. Sou professora aqui do mestrado da UNIFAM. Está desligado o microfone. Você tem que fazer assim, ó. Falar assim. Não assim. Minha prática de atriz não é muito boa. Não, eu sou professora aqui do mestrado, então achei bem interessante todas as questões que estão se planteando. Vi realmente há uma discussão a ser saudada sobre se a calçada tem que ser toda lisa ou se também a questão da textura, que carrega uma coisa simbólica também de estudo, de história, também pode ser respeitada. A gente vê como estão as calçadas na Paulista. Eu, pessoalmente, não gosto como ficaram, mas seria uma discussão que eu não vejo que esteja planteada, pelo menos isso é uma coisa que está no planteo, acho que de Freitas, está sendo dado como crescimento. Eu acho que deveria se envolver mais essa discussão que o outro colega também colocou, e a colega, né? Em relação a Ramiro, achei muito interessante a inserção do desenho na metodologia, certo? É uma questão que os velhinhos colocamos muito, né? Porque não é a mesma coisa. Eu às vezes falo, mas o urbanista virou geógrafo, só trabalha com mapa. E realmente o desenho, independente do nível, né? Óbvio que os desenhos que foram mostrados são de alta qualidade, mas deve ter muitas pessoas que tenham um desenho infantil, mas a percepção é muito grande, né? E eu tenho uma dúvida, porque estou com alunos no escritório modelo que trabalham com periferia. Eu acho que é muito importante se também trabalhar nas periferias, né? E se encontraram, por uma demanda da Defesa Civil, né, que nos passou uma lista de ruas que se inundam, foram fazer o levantamento e surgem muitas dúvidas, porque evidentemente que são ruas muito difíceis, né, com as calçadas, de solucionar. Então, eu me pergunto, quando não é possível avançar, né, a calçada sobre o leito carroçável, né? Tem casos de calçada de 50, 80 centímetros com aqueles degraus e um leito carroçável entre 2,5 e 4 metros. Então, aí é difícil de avançar. Eu fico na dúvida de sempre seria a expropriação sobre o lote a solução ou haveria alguma possibilidade também dos proprietários cederem parte dos seus lotes para também solucionar. Então, esse tipo de questões que, se tiver alguma resposta, agradecer. Marcos, você que é o Marcos, né? Então, você quer formular a sua questão? Meu nome completo é Marcos Viana, mas eu sou mais conhecido por um apelido, é Pinguim, tá? Então, eu gostei muito do... Como é que é o seu nome? Ramiro. A demonstração dele, muito abrangente, né? Que fala sobre todos os assuntos do urbanismo e da saúde, quer dizer, eu trabalho muito eu sou editor voluntário da Wikipédia e eu faço um estudo geral também de todos os assuntos que envolve a mobilidade urbana. Então, a gente sabe que a mobilidade urbana é uma questão cultural, né? Após a Revolução Industrial e o incentivo do uso dos carros, consequentemente, as pessoas são induzidas a usar o carro. Hoje, uma pessoa vai para uma padaria, ele mora a 2 quarteirões de distância, ele vai de carro para a padaria. Eu pratico também atividade física na rua e também em parques. E agora eu observei, as pessoas que praticam atividade física, eles não querem praticar atividade física para ir a pé no parque. Eles vão, por exemplo, a pessoa mora a 500 metros do parque ou
1 quilômetro do parque, ele vai de carro para o parque, procurar uma assessoria esportiva para ficar só praticando atividade dentro da planilha do professor. Houve uma experiência muito interessante que aconteceu comigo, eu convidando uma pessoa para fazer deslocamento ativo, né? Pô, por que você mora 1 quilômetro do parque? Não, ele mora 2 quilômetros do parque. Por que você já é correr? Por que você já não vai trotando para o parque? Ou vai caminhando para o parque? Ele gostou de fazer e até hoje ele faz isso comigo. Um professor de educação física que estava dando assessoria para ele, falou para ele, não faz isso, não faz esse deslocamento na rua, só pratique corrida dentro do parque, porque se você ficar praticando deslocamento ativo fora da planilha, você vai perder qualidade de corrida. Então hoje a corrida ela é voltada para a competição, quer dizer, as pessoas usam a corrida, a atividade física para a competição, e o que eu incentivo é a atividade da corrida em ritmo tranquilo para deslocamento. Outra coisa, eu criei, dentro do que você está abrangendo, aos poucos eu criei o deslocamento de parque para parque. Eu criei, chama um mini anel corre viário ou anda viário. Como tem a rodoanel, não tem o rodoanel para carro, rodoanel para caminhão? Eu criei um tipo, e eu me inspirei, eu cheguei a ver que existe isso em Londres. Existe um anel em Londres, eu não sei se chama Green Ring, que é um anel para as pessoas usarem como para bicicleta e para caminhada e para corrida, que dá a volta no entorno de Londres. E o que eu criei? É uma volta de 10 parques, eu saio do parque, eu moro perto da Vila Formosa, Parque do Serete. Nesse sábado, eu e um amigo meu, a gente saiu do Parque do Serete, foi para o Parque do Piquiri. Do Parque do Piquiri, a gente foi para o Belém. Depois foi para a Luz, da Luz para o Parque Buenos Aires. Do Buenos Aires, a gente foi para o Mário Covas e Trianon, que um parque está perto do outro. Depois foi para a Aclimação, Sabesp Moca e voltou para o Serete. A distância média de um parque para o outro é de, no máximo, 4 quilômetros. O que eu quero incentivar? Eu quero incentivar uma pessoa de um parque para o outro. A parada no parque é interessante porque é um espaço público, você tem a água gratuita, você tem um banheiro público, e quer dizer, é incentivar a pessoa a não praticar atividade física dentro do parque, mas praticar atividade física para deslocamento, e incentivar a pessoa a pegar esse hábito. É só uma observação que eu estava fazendo. Só isso, tá? Obrigado. Obrigado. Bom, vou passar a palavra aqui. Pode ser para quem seguimos a mesma ordem? Faz o então passo para o Bretas e depois para o Ramiro. Pode ser? Bom, só para fazer rapidinho mesmo aqui, assim, quer dizer, com relação à colocação do Marcos, eu acho que é bem legal existir a diversidade de pavimentos, mas nós temos um problema aqui foi aquela colocação que eu tive no começo, quer dizer, nós compramos muito mal tudo, então a qualidade das coisas que a gente faz é ruim. Então, você ter um pavimento, você ter uma faixa acessível no meio de um pavimento de mosaico português aqui, a gente não consegue fazer com qualidade, não consegue manter com qualidade, ele vai ser uma porcaria o resto da vida, sendo absolutamente claro pela experiência que a gente tem ao longo desse tempo aí, tá? Quer dizer, eu não consigo enxergar isso funcionando com os paradigmas que a gente tem hoje de execução de obra pública aqui no Brasil. Eu acho que a gente precisa evoluir muito e mudar justamente essas coisas. Eu acho que as colocações do Plínio são perfeitas. Eu acho que é muito difícil hoje para o gestor público conseguir convencer os políticos, na verdade, que a gente precisa validar as ideias com quem está sentado na cadeira lá. Então, isso é uma coisa muito difícil. Eu entendo o que você está colocando, da diferença, da dificuldade entre uma cidade como São Paulo, uma cidade como Guarulhos, que está encostadinha, mas, obviamente, a infraestrutura e a estrutura administrativa é um pouco diferente. Pensando um pouco nisso, a gente está participando de um projeto, junto com o pessoal da NACTO,
NACTO é uma associação americana que congrega todas as entidades de transporte, trânsito e planejamento urbano lá dos diversos estados americanos. National Association, vai por aí afora. Eles estão também desenvolvendo uma coisa, eles tinham um guia de desenvolvimento de cidades, da cidade de Nova York para as cidades americanas. A partir disso, foi proposto um projeto que chama Global Street Design Guide, é o Guia Global de Desenho de Ruas. Nós, da cidade de São Paulo, estamos participando do desenvolvimento desse projeto e estamos trabalhando agora para poder fazer uma edição desse guia em português. Nós também estamos fazendo isso meio junto com o Ministério das Cidades, lá que vai participar do projeto, para fazer uma edição distribuída para todos os gestores de todos os municípios do Brasil, porque a gente acha que isso é uma das coisas que facilita muito a validação das ideias e o desenvolvimento desses projetos nas diversas prefeituras. Quer dizer, quando você tem um guia que está promovendo e que está propondo algumas soluções que já foram testadas em inúmeros lugares, com características diferentes, que você pode comprovar que aquilo funciona, é muito mais fácil de cada um de nós poder convencer a pessoa que está sentada na cadeira lá em cima, entendeu? Inclusive para conseguir recurso e tudo mais. Então, eu acho que é uma contribuição interessante, eu acho que é uma tentativa que a gente está fazendo aí para tentar dar maior valor. Eu acho que outro trabalho importantíssimo é um pouco o trabalho que o Ramiro faz, que é uma necessidade, é um trabalho que a gente internamente faz também, já fizemos trabalho, inclusive contratando os serviços do Cidade Ativa ou pedindo a parceria do Cidade Ativa, que é você fazer, ter números comparativos do antes e do depois. É fundamental para o gestor público conseguir mostrar que a hora que você faz uma ação, aquela ação resulta em alguma coisa que é benéfica para aquele político que está lá sentado, porque, na verdade, na última instância, a única coisa que funciona é você mostrar para o cara que ele vai poder colher fruto de outros jeitos também, que não seja, sabe, que aquele dinheiro vai resultar em alguma coisa que também signifique um impacto em termos dele como gestor ali, como uma pessoa que está conseguindo fazer. Então, essa coisa, isso como experiência nossa, eu posso te garantir que funciona. Quer dizer, é a gente documentar claramente como era a situação de um lugar antes e como ficou a situação logo depois que você fez uma ação, por menor que ela seja. Porque essa diferença na qualidade de vida e na presença das pessoas é fundamental para você poder apresentar isso para conseguir novos projetos e tudo mais. Com relação às colocações da Luciana, eu acho que assim, a tentativa é que a gente, todo o esforço está sendo um esforço para poder criar novas normas, criar novos padrões. Então, tudo tem sido feito de uma maneira a validar que não seja uma característica exclusiva de uma gestão, mas seja uma característica da cidade. Então, a gente está tentando desenvolver novos padrões que sejam padrões da cidade e não padrões de uma obra específica. Então, tudo está sendo validado para existir enquanto um detalhe padrão da cidade que a cidade desenvolveu para a vida dela. Não é uma coisa que morreria numa quebra de gestão ou numa mudança de gestão. Com relação ao bloco, essa visão que você está tendo de que mais dia, menos dia ele vai estar deformado, não é uma realidade, tá? Quer dizer, o desenvolvimento foi feito exatamente pensando nisso. Quer dizer, a situação do cadeirante foi um dos elementos fundamentais no desenvolvimento do sistema construtivo. Quer dizer, é justamente para a gente evitar o desnível, para evitar o tec-tec, para evitar qualquer tipo de deformação ao longo do tempo. Quer dizer, e o refazimento não virar uma cicatriz e virar uma coisa como ele era, reconstituir exatamente como ele era antes daquela obra, quando eu tiver que fazer alguma obra. Com as perguntas que, na verdade, a Lígia fez com relação a quem fez cada coisa, a calçada da Faria Lima, de fato, foi uma colcha de retalhos. Ela foi feita uma parte pela subprefeitura, uma parte pela Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, uma parte com recursos da Operação Urbana Faria Lima. Quer dizer, então,
mas existem os projetos, na verdade até o Gustavo Partesani, que é diretor hoje da São Paulo Urbanismo, ele foi um dos autores do projeto da Faria Lima, enquanto avenida. Toda a outra parte lá do Largo da Batata, ela faz parte do projeto de reconstrução do Largo da Batata, que foi um concurso nacional, que foi o Tito Livio que ganhou há muitos anos atrás, e todos os desenvolvimentos que estão sendo feitos são obras feitas pela São Paulo Obras, em cima desse projeto do Tito Livio. Que mais que a gente estava falando aqui? Eu acho que basicamente era isso. Eu acho que com relação às calçadas lisas e diversas lá que a professora Silvia colocou, eu acho que tem uma questão dessa mesmo, da gente ter diferença. Eu acho que é uma questão muito delicada, porque na verdade a mesma colocação que a Lígia fez é uma realidade, quer dizer, para a pessoa com dificuldade de mobilidade ou para o cadeirante, quando você cria muita diversidade em termos de superfície, você está criando um impedimento. Então, você tem que tratar sempre, aí tendo uma faixa acessível, lisa e completamente trafegável pela pessoa que tem dificuldade ou para o próprio cadeirante. Mas eu gosto também da diversidade no solo, de você ter mas ela de fato perigosa, ela é uma questão que precisa ser no espaço público tratada com muita moderação, eu acho, é muito difícil. Acho que é mais ou menos isso. Obrigado. Bom, começando pelas faixas de acessibilidade com o mosaico, ele respondeu as questões, as dificuldades de obras, só como um exemplo do que eu acho que seria uma solução boa, e aí tem todos, isso independe de toda a dificuldade em contratar boas empresas e bons serviços, mas eu acho que o exemplo daquela calçada lisa, o passeio liso que tem no Sesc Pompeia é um exemplo acho que é o melhor exemplo que eu vejo de piso impróprio para circular e adequado em termos de acessibilidade. A gente precisa garantir que tem aquela qualidade de manutenção, de construção, mas eu acho que seriam viáveis dentro daquele padrão. Fora isso, eu acho que a gente cai nos problemas que ele já falou. Em relação ao processo de treinamento do Safari, a gente já aplicou algumas vezes para públicos variados, a gente aplicou para estudantes de arquitetura, a gente tem uma abordagem, um entendimento que, de certa forma, facilita, está ainda menos inibido, está um pouco inibido como aluno para desenhar, mas não está inibido como arquiteto que não senta mais para desenhar, que acho que é até mais grave, né? Eu me vejo, às vezes, nessa situação. E a questão de desenho é uma coisa. O checklist dos outros itens, como a gente sempre faz um treinamento de manhã, por exemplo, uma palestra vai 2 horas explicando um pouco o que eu expliquei hoje, mas entrando nos detalhes, e vai para campo. Pensando numa coisa maior, a gente poderia fazer isso uma vez, voltar do campo, discutir, fazer uma segunda vez, ver se está todo mundo alinhado, e aí manda ver. Eu acho que não é uma dificuldade. Em um dia de trabalho, no máximo um dia, uma manhã, a gente deixa todo mundo afinado para aplicar a metodologia. Lógico, tem que estar junto, acompanhando, treinando, ajustando, mas não acho que seja em um dia de trabalho a gente resolve esse problema. Lógico, depende da quantidade de pessoas. Se tiver 50 pessoas, se tiver 20 pessoas, varia um pouco a quantidade vamos dizer, de coordenadores para passar a metodologia, mas acho que não é uma dificuldade. Condições para formular as políticas públicas, a importância da rede e a questão do plano de mobilidade de Guarulhos. Eu acho que uma alternativa para essa construção de política pública, e aí pensando nas diversidades de cidades, de grande porte, médio porte, a gente tem um problema no Brasil que são todas as cidades de mais ou menos 100 mil habitantes, que estão crescendo muito mais, estão se motorizando muito mais do que todas as outras, enfim, metrópoles, inclusive.
E a gente tem a oportunidade de barrar o problema antes dele ser um problema grave. As taxas de motorização dobraram em cidades do interior, de 100 mil habitantes, mas elas ainda não sofrem os mesmos problemas. Eu acho que uma solução seria começar a pensar a gestão dessas questões de transporte, de mobilidade, não só como uma questão de mobilidade, mas uma questão de uso do solo, que é uma coisa que vem sendo discutido no Plano Diretor de São Paulo e que acho que é fundamental, a questão de renda, renda e trabalho e emprego em relação à moradia. Então, como que você adensa a população, que a população more mais perto do trabalho. Então, quando você planeja a mobilidade, o que você menos... a solução para a mobilidade é não ter que mexer ninguém, né? É não fazer o deslocamento ou fazer ele no 2 quarteirões a pé, ou de bicicleta até 5 quilômetros. E quando você tiver que sair de Guarulhos e ir até Guarapiranga, aí você vai pegar um transporte público. Mas, senão, você não precisa disso. Então, acho que a integração de mobilidade com o uso do solo é fundamental. E eu acho que o entendimento que a gente tenta trazer, e a gente está engatinhando ainda, mas eu acho que entender a questão das decisões de transporte de uso do solo como uma questão também de saúde, foi o que motivou os Estados Unidos a falar: a gente está com uma epidemia de obesidade, de sedentarismo, de doenças crônicas, que fez com que eles colocassem na conta, e aí os americanos são bem melhores que a gente para colocar a conta dos investimentos, dos juros e do quanto que eles perdem, eles fazem essa conta a longo prazo, e falaram: isso aqui é um problema de saúde pública, que a gente não vai resolver só com melhorar a alimentação, a gente não vai resolver só com campanha educativa, a gente precisa melhorar a qualidade da infraestrutura. Então, acho que pensar os custos embutidos nessas outras decisões de esfera de mobilidade, de desenho urbano, né, de urbanismo, de cidade, ou dos edifícios. A gente podia subir por uma escada aqui e não pelo elevador, se fosse uma escada agradável e não uma escada de incêndio desviando da lata de lixo. Então, é um pouco essa a visão mais geral que a gente tenta trazer entre saúde e urbanismo, e acho que isso a gente entende que é um caminho, tentar embutir essas questões dentro das discussões que às vezes são focadas em transporte, e acho que, enfim, tem que pensar em conjunto. Tomada de decisão, vocês já falaram? Não foi para mim, mas eu queria comentar rapidamente com a Luciana. Eu acho que um momento, isso as organizações estão fazendo, que atuam com a mobilidade a pé, e a exemplo também do que os ciclistas fizeram nas últimas gestões, é se organizar, e no momento de eleições a gente consegue fazer com todos os políticos que vão concorrer aos cargos agora no final do ano, que se assine, que se faça um pacto sobre questões que você acha fundamental, que o grupo da rede de mobilidade acha fundamental, que os ciclistas fizeram, que era obrigatoriedade de, por exemplo, nessa última gestão, assinaram com todos os concorrentes e falaram: bom, então quando for fazer, se você virar prefeito, você vai fazer ciclovia. E aí você faz ciclovia, porque está obrigado, porque está pactuado, porque está definido. E acompanhar isso ao longo da gestão. Então, acho que é um momento bom para se pensar o que são as prioridades, o mínimo, vamos dizer, que a gente quer que todos os políticos, independente de partido, nessas próximas eleições, possam seguir e assinar um pacto antes de concorrer, ou durante o momento. Está sendo feito isso em relação a também política de mobilidade e política de mudança climática, né? Mitigação de efeitos de política climática. Acho que é um caminho para amarrar isso. Dos dados, o Breta já falou. Acho que, só sobre o comentário do Marcos, eu convido você a entrar depois no nosso site, no Facebook. O site ainda não, a gente está testando, ainda não está online, mas colocar suas iniciativas e fazer parte dessa rede, e acho que isso a gente espera que ajude a ampliar também o seu acesso a essas outras possibilidades, outras pessoas, outras redes. A questão das periferias, que eu coloquei algumas vezes na apresentação, comentando essas dificuldades, essa segregação, e eu acho que
talvez um caminho seja ir para a linha do tráfego compartilhado que está sendo feito nos calçadões de São Paulo, né, que o Luiz apresentou. E aí, lógico que contextualizando, a gente sabe que tem questões de custo, a gente sabe que tem questões de inclinação, a gente sabe que tem os espaços são muito mais restritos, mas é uma forma, eu não vejo como a segregação de calçada, passeio, via, vai resolver um problema onde a gente tem uma questão de espaço. Mas aí tem uma questão que é também induzir ou diminuir a necessidade e essa questão até, né, esse estímulo a comprar carro, como, né, existe uma estética disso que é muito complicado. Então, reverter esse quadro envolve várias esferas para a gente não precisar compartilhar o espaço que já é restrito com os carros estacionados. Só ela ia falar? Existe o planejamento, né, de reformulação das calçadas para tornar elas mais acessíveis, mas o comércio em si não faz isso, né? A prefeitura, de alguma forma, o município, enfim, força esse comércio a fazer isso ou não? Isso é feito separadamente, não existe essa conversa. Olha, é que nem o Cazu falou, eu acho que a conversa é absolutamente necessária em tudo quanto é lugar. Agora, falar que é fácil, não é fácil. Quer dizer, a gente... a São Paulo Urbanismo, ela é uma empresa pública de projeto, basicamente. Tá? Quer dizer, porque antigamente a EMURB, que é a São Paulo Urbanismo, é a sucessora da antiga EMURB. A antiga EMURB, ela tinha a capacidade de fazer projeto e capacidade de executar obras. Tá? Quer dizer, ela fazia tudo. A partir de 2007, ela foi cindida em duas empresas, São Paulo Urbanismo e São Paulo Obras. Com isso, a gente perdeu essa capacidade de executar as obras. No processo participativo, a gente precisa ter uma interface muito grande com todo mundo que está envolvido, quer dizer, com todo o comércio local, com todos os usuários daquele espaço. Eu acho que os proprietários, moradores e comerciantes daquele local, eles têm que entender também que aquele lugar faz parte de um contexto maior, muitas vezes eles não são os donos daquele lugar, quer dizer, eles têm que entender que às vezes a dimensão de um espaço é maior do que a própria dimensão local dele. Então, todas essas questões são complexas e assim, você equalizar todos esses interesses não é fácil. Nós, enquanto estrutura municipal, aí é um pouco a mesma colocação lá de Guarulhos, quer dizer, nós não temos a estrutura ideal para receber todas esses indicativos que vêm da comunidade, quer dizer, a gente faz no limite da nossa possibilidade, que muitas vezes fica aquém do que seria o desejável, quer dizer, então eu acho que a escuta não é legal hoje ainda, eu acho que a gente precisa melhorar a escuta. Foram feitas diversas, no caso, por exemplo, dos calçadões, quer dizer, a gente está fazendo um projeto piloto, ele entrou em cima de uma área que misturou um pouco as duas coisas, quer dizer, um teste de calçadão, mas numa área que não era calçadão, era uma rua, mas que ia ser interditada de qualquer maneira, por uma decisão do CT, uma decisão de circulação, quer dizer, não foi nenhuma decisão nossa, nós aproveitamos. Então, em cima disso, quer dizer, os relacionamentos e as conversas, elas são no limite da nossa capacidade, quer dizer, eu acho que falta um pouco ainda de entrosamento maior com as estruturas da própria administração direta, então eu acho que a subprefeitura ela precisa aprender a exercer melhor esse papel de ser a interlocutora com toda a rede local, entendeu? Quer dizer, eu acho que nós estamos num processo de aprendizado, eu acho que a gente já evoluiu bastante enquanto capacidade de escutar, mas eu acho que ainda estamos muito aquém do que seria o legal e o desejável. Bom, de fato, acho que já está todo mundo, na hora do almoço, está todo mundo com fome.
Vou encerrar os trabalhos dessa manhã agradecendo a todos, né, que participaram do primeiro painel e também aqui desse segundo painel, todas as organizações. Eu acho que esse é um início de um processo. A gente já percebe que tem um processo em curso, mas ainda há um longo processo pela frente até a gente dar grande consistência para essa pauta, para ela se tornar uma pauta de política pública em larga escala. Eu acho que essa pauta ela tem tudo para se tornar uma pauta consistente de política pública. E eu acho que a prefeitura que criar uma referência de uma política para calçadas vai ser uma referência. Eu tenho certeza, porque, como todas as apresentações disseram aqui, todos nós somos pedestres na cidade, né? De um jeito ou de outro. Então, eu acho que é uma política pública que tem um alcance enorme. E é interessante porque as ações, muitas vezes, são micro, né? E o alcance dela, a escala dela é macro. Isso que eu tenho achado interessante nesse tipo de trabalho, nesse tipo de iniciativa. E estão recolocando a agenda do direito à cidade nesse trânsito entre o micro e o macro. Estou achando isso bem interessante, porque a agenda do direito à cidade aqui no Brasil, junto com a reforma urbana, ela vem na escala macroestrutural, a questão fundiária, do direito à moradia, etc. E agora tem uma camada micro, assim, de ações e proposições, reflexões, que não são só micro, elas são micro com um vetor para o macro. Então, eu acho que aí tem uma saída e é uma novidade do século XXI para as nossas cidades. E eu acho que é um rumo dos mais férteis para a gente seguir. Obrigado a todo mundo, vamos comer.